Estamos de volta com o Papo 21. Neste bloco, a discussão gira em torno da cidade como suporte para a produção artística e a experimentação. Confira. O Arte Cidade é um projeto fundamental porque ele discute esse entrelaçamento, né, entre a arte, a cidade e uma reflexão crítica sobre tanto a arte como o espaço urbano. E, nesse sentido, ele tem uma importância muito grande. É um privilégio a gente ter o Nelson aqui e ter a oportunidade de discutir o projeto com ele. E acho que tem um outro fator que também nos leva a considerar essa discussão importante, que é a própria tradição brasileira na arte, que é muito pautada no modernismo, em que, assim, desde o primeiro momento, a renovação da produção artística brasileira, ela foi sempre marcada por um embate muito forte com a tradição, né? E isso, de uma certa maneira, continua, mesmo depois da Semana de Arte Moderna de 22, que eu imagino que as pessoas mais ou menos, né, tenham uma visão do que seja isso, toda a ruptura com a linguagem acadêmica, tanto nas artes visuais como na literatura. E depois ainda com o projeto construtivo, né, que foi o grande embate da arte figurativa com um estilo moderno, modernista, já conquistado depois da Semana de 22, com o grande embate dessa figuração com a abstração geométrica e informal no Brasil, que também foi uma luta muito intensa e que, de uma certa maneira, se perpetuou a ideia de que esse modernismo, esse projeto moderno é o que seria o limite do contemporâneo. Então, eu acho que esse projeto ele abre a discussão da arte para essa relação entre não só a experiência estética, né, e a cidade, mas também os vários fluxos de saber, de utilização do espaço, né, a arquitetura como um espaço utilizado pelo homem, habitado, e todas essas questões como questões que estão no campo da arte. A cidade é uma invenção, talvez a invenção mais fantástica e uma das mais antigas do homem, né? E ela tem a sua linguagem própria. Então você estuda no colégio aquele tempo todo e tudo mais, mas você não entende direito a cidade porque você usa muito. E o uso repetido, como dizia o Pace e também o próprio Kevin Lynch, ele embota um pouco os sentidos com relação a uma nova visão, uma nova percepção da cidade, né? Então, para a gente tratar dessa questão, a gente primeiro precisa refletir sobre a produção do espaço urbano arquitetônico. Nós, arquitetos, nós trabalhamos com a forma, com o símbolo e uma função que é sempre social, né? O uso para nós da arquitetura, do espaço urbano e do espaço arquitetônico é fundamental, é inclusive a medida do sucesso ou do fracasso das nossas intervenções. Tudo isso mediado por um projeto que é, na verdade, uma tentativa de interpretar um programa de necessidades que nos é passado, seja por um grupo restrito de pessoas ou por uma comunidade maior. A produção artística tem uma certa autonomia, né? Talvez uma certa diferença com a nossa produção. É difícil, por exemplo, eu fazer uma arquitetura de denúncia, uma arquitetura contra um determinado estado de coisas, né? Porque a gente está sempre preocupado em construir algo que sirva imediatamente a uma determinada parcela da comunidade. Mas a arte, o artista ele pode propor a si mesmo a ruptura de limites ou determinados problemas que ele está a fim de apresentar, de romper com determinadas linguagens, ou seja, o mote, muitas vezes, da arte está na própria inquietação do artista, né? Nós, infelizmente, dependemos muito de demandas sociais, porque a arquitetura sempre se fez assim, para realizarmos o nosso trabalho. Hoje você chama um artista para fazer intervenção na cidade e espere que no caso do artista em particular, sua percepção seja tal que ele descubra problemas, que ele descubra entrelaçamentos ou outras questões que são da própria tessitura urbana e destaque, denuncie, etc. Ou seja, a cidade passa a ser um museu, há uma museificação do espaço da cidade e, ao mesmo tempo, ela passa a ser um suporte. Muitas vezes, de intervenções artísticas que usam o espaço urbano, muitas vezes em seu próprio proveito, né? Fazem barulho e vão embora, né? Esse é um problema que a gente tem, né?
Porque no caso, principalmente de cidades pobres, latino-americanas, ou de Lagos, ou de outro lugar, existem problemas sociais e físicos, muitas vezes, que precisam ser resolvidos imediatamente. E há a questão das prioridades de gestão, de administração das cidades, que nós sabemos que em países e cidades como essas são extremamente restritas, né? Condições difíceis de conviver. Por outro lado, há também intervenções arquitetônicas e urbanísticas que nada contribuem para a cidade, né? Aliás, elas são contra a cidade. Muitas vezes o arquiteto tem um discurso fantástico, mas na hora da realização você sente que é um discurso autocentrado, muito mais na sua pretensa capacidade de expressar a arquitetura do que, obviamente, algo ligado à valorização de determinado espaço, a um programa que seja utilizado pela comunidade. E aí aparece aquela questão das prioridades de intervenção, né? O custo delas, o que seria mais prioritário realizar. Então, nessa linha, eu fico me lembrando de uma experiência, o Cartacho lembra disso, né? Como ex-presidente do IAB-Ceará, que está aqui presente também, de uma experiência interessante que inclusive era valorizada pelo nosso departamento do IAB lá de Minas Gerais, que era o programa de gentilezas urbanas, em que pessoas da cidade eram premiadas por determinadas intervenções que visavam contribuir para o ambiente urbano. Então saíam os arquitetos, com os fotógrafos, registrando essa coisa e inscreviam no concurso o particular, o leigo muitas vezes, que realizava intervenções que iam no sentido contrário ao que costuma acontecer na cidade, né? Que é o repouso da degradação. Nesse caso, então, a questão da percepção da cidade, ela assume uma posição fundamental de entendimento de como é que ela se organiza, qual é a sua dimensão física, a sua dimensão social. Eu gostaria de ressaltar que o ponto de partida, hoje, para quem pensa arte ou arquitetura ou cidade, é uma condição, que é a profunda crise em que a gente está vivendo. Quer dizer, a crise, não a crise no sentido estreito da palavra econômica ou social, ou isso, mas é uma crise de repertório, é uma crise de horizontes, é uma crise cultural profunda, né? A arte tem se repetido profundamente, constantemente retomando os mesmos procedimentos, com espaços codificados, com procedimentos codificados. A cidade tem passado por profundas transformações na sua configuração espacial, na sua forma de ser ocupada, de modo que a questão da percepção é hoje, não um dado, mas ela é hoje um problema, né? É difícil hoje, em função dos processos extremamente complexos, dinâmicos e abstratos que hoje organizam a vida social, é muito difícil ao indivíduo, na sua experiência individual e no seu aparato perceptivo e cultural, dar conta da complexidade dessas transformações e tudo isso, né? A cidade está cada vez mais resistente às nossas tentativas de compreendê-la e de inseri-la na nossa experiência diária, né? A cidade se esvai, ela é cada vez mais opaca, ela se organiza por redes de espaços fragmentados, de configurações que a todo momento emergem de processos aceleradamente transformadores, né? De modo a que essas novas condições urbanas já não se adequam mais aos nossos procedimentos convencionados de observação, de conhecimento e de expressão, né? Isso é um problema para o artista, para o urbanista, para o arquiteto, tudo isso. Nós estamos tendo que renovar os nossos procedimentos, as nossas abordagens, as nossas maneiras da gente se relacionar e conhecer a cidade. Nesse sentido, é benéfico essa crise, né? Mas ela exige um enorme esforço de reavaliação das nossas maneiras de atuar. Nesse sentido, eu entendo a cidade muito mais como um laboratório, na verdade, né? Como um espaço, como um campo de intensa experimentação. Nos interessa muito mais
o processo criativo do que o resultado final. Ele pode nem ocorrer. Não é essa, não nos interessa o objeto final, o que vai ser edificado, ou colocado, ou tirado, tal. Mas sim engendrar no processo novas maneiras do arquiteto, do artista trabalhar. Isso significa duas coisas. Provocá-lo a desenvolver trabalhos colaborativos. Ou seja, cada vez mais, hoje em dia, para você lidar com situações complexas dessa natureza, você tem que contar com a colaboração com outros profissionais, com um saber técnico que uma só pessoa não detém. Ou seja, ser capaz de trabalhar em equipe, em mediar diferentes expertises. E nesse sentido é que eu acredito que o artista contemporâneo se distingue do artista moderno, que é o homem do craft, que faz tudo sozinho, sob controle absoluto e que visa mais um objeto. Aqui esse nosso artista, ou esse nosso arquiteto, ele é um negociador. Ele é um sujeito que senta na mesa, que articula com a comunidade, com a prefeitura, com as empresas que vão apoiá-lo. É um sujeito que faz da viabilização dos seus projetos o próprio projeto. É o sujeito consciente da complexidade que é intervir em qualquer espaço hoje em dia, cheio de agentes distintos, de diferentes estratégias. Né? Então, eu acho que o arquiteto e o artista contemporâneo é aquele sujeito que reconhece profundamente a presença do outro. Ou seja, que a cidade é cheia de... a cidade não é um espaço, uma terra, uma tábula rasa, um espaço neutro que ele controla. O desafio que se coloca para a gente, na verdade, é a gente procurar nos capacitarmos para perceber as transformações aceleradas pelas quais as nossas cidades estão passando, perceber a sinergia ou a possibilidade de criação nessas novas situações urbanas e saber canalizá-las, ou seja, a gente nos capacitarmos para lidar com dinâmicas extraordinariamente fortes que não necessariamente, muitas vezes, apontam para cidades homogêneas, socialmente integradas, simpáticas à percepção e tudo isso. Né? Quer dizer, então, em cada uma das nossas grandes cidades, eu acho que Fortaleza é um caso, eu estou passando 2 dias fazendo percursos e percebendo coisas. Nós passamos o dia hoje em Pecém, no Porto, que é um espaço surpreendente no que se refere às suas potenciais dinâmicas, os seus impactos sociais, territoriais e tudo isso. Quer dizer, em qualquer das nossas cidades grandes, a gente hoje em dia percebe configurações novas, extraordinariamente instigantes. O que a gente precisa é de olho para perceber isso e depois de um repertório de pesquisa, de análise, de prospecção, de estudo, para poder avaliar e melhor compreender esses fenômenos que nos escapam. Né? É a maneira, não é a coisa, não é o objeto, é a maneira, são as questões que a gente levanta. Né? A capacidade de fazer refletir e de buscar se instrumentalizar para lidar com esse novo mundo. Né? Então, é mais o como do que o que. Né? Acho que se o que ficar for uma série de procedimentos, esse ganho é mais importante do que uma estátua colocada em algum lugar. Né? A cidade das esculturas é uma cidade outra, né? Não é a nossa. A seguir, Nelson Brissac comenta sobre o trabalho em equipe e os riscos de se intervir no espaço urbano.